Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, Lara. Que bom ter vocês aqui. Virtuoso, meu amigo, boa noite. É sempre ótimo contar com vocês, a presença dos amigos que estão sempre acompanhando a gente aqui. Muito bom, muito agradável. É uma honra ter vocês aqui. Prazer muito grande mesmo. Sejam bem-vindos a mais uma conversa, a mais um tema que a gente traz aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Marcos Rocha, faço parte da equipe do Biro Social, que é o Instituto Brasileiro de Negócios Sociais. E nós estamos aí com uma série de palestras, com uma série de lives, trazendo temas voltados ao terceiro setor, temas voltados aos negócios de impacto social e impacto ambiental. Nossas lives, nossos bate-papos, acabam trazendo apenas alguns temas, A gente não tem a intenção de abordar tudo sobre o assunto, mas é trazer um determinado tema para conhecimento, para que seja alguma coisa instigante, para que a gente possa a partir daí estudar um pouquinho mais, ir atrás, buscar, pesquisar, trazer um pouquinho mais de conhecimento. Essa é a nossa proposta. E nós temos assim, todas essas lives estão gravadas, ficam gravadas no IGTV e também elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, que é o Biro Social, tá? Para as pessoas que não conseguem assistir devido aos horários, possam estar compartilhando e assistindo depois, posteriormente. Ok? Então vamos aí ao tema de hoje. Boa noite, Gerson, amigo, Diego, boa noite. Boa noite aí, Tiago, Rio Grande do Sul, Londrina, Santa Catarina. Muito bom ter vocês aqui junto. O tema que nós trouxemos hoje é um tema que se chama economia solidária, tá? Esse é o tema, E quando a gente fala de economia solidária, o que é isso, O que é uma economia solidária? Na verdade é um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar, de trocar, tudo aquilo que a gente precisa para viver. Na economia convencional, que nós conhecemos, existe assim uma separação muito clara, entre os donos do negócio e os empregados. Na economia solidária, os próprios empregados, os trabalhadores também são donos. Esse é o grande diferencial. São eles, os empregados, os trabalhadores, que tomam as decisões de como tocar o negócio, como dividir o trabalho, como repartir os resultados. E nós temos muitas iniciativas nesse formato, tanto na área rural, também como na área urbana, na cidade e no campo. Esse formato, essa forma de economia solidária, dessa forma de economia, ela é muito usada. O importante e o diferencial é que os trabalhadores são sempre organizados de uma forma coletiva. E aí em associações, organizações da sociedade civil, em grupos de produtores, cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de coleta, reciclagem, empresas recuperadas, sabe aquelas empresas recuperadas que são assumidas pelos trabalhadores, redes de produção, redes de comércio, de consumo, bancos comunitários, que nós já comentamos sobre isso, as cooperativas de crédito, os clubes de trocas. Todas essas iniciativas, essas atividades estão inseridas no que a gente fala da economia solidária. E quando a gente comenta de economia solidária, a gente fala de alguns princípios. São alguns princípios que são muito importantes, são fundamentais na economia solidária. Na verdade, são princípios fundamentais em qualquer economia, em qualquer negócio, Olha que interessante.
Primeiro princípio, a cooperação. Ao invés de competir, todos devem trabalhar de forma colaborativa, buscando sempre o que? Os interesses, os objetivos em comum, olhando para a união de esforços, criando a cultura da propriedade coletiva, da partilha dos resultados. Isso eu acho que é o princípio principal dessa economia solidária, é a cooperação. Outro princípio é a autogestão. O que é isso, né? As decisões nos negócios são tomadas sempre de forma coletiva. Não concentra a decisão numa única pessoa. Muito pelo contrário, né? Existe um incentivo que o grupo contribua, todos contribuam, né? Todo mundo deve dar a sua opinião e poder votar nas decisões. Isso é uma autogestão. E a economia solidária precisa ter a autogestão. Outro princípio é o econômico, né? A ação econômica. Lógico, a economia solidária ela é formada por iniciativas que têm uma motivação. Essa motivação é econômica. Assim como, por exemplo, uma produção, comercialização, prestação de serviços, trocas, o crédito. Lógico que sem abrir mão dos outros princípios que são fundamentais, né? A cooperação, a autogestão. E o último princípio importante chama-se solidariedade, que é muito simples, é muito comum da gente ver, seria muito natural a gente pensar isso em qualquer negócio, né? A preocupação com o outro está presente em todas as formas na economia solidária, né? Como assim na distribuição justa dos resultados alcançados, na preocupação do bem-estar de todos os envolvidos, nas relações com a comunidade, na atuação mesmo em movimentos sociais, movimentos populares, né? Na busca de um meio ambiente saudável, na verdade de um desenvolvimento sustentável. Parecem bem simples esses princípios, né? Nós estamos falando em cooperação, autogestão, ação econômica, solidariedade. Isso, qualquer negócio, qualquer economia deveria olhar para isso. E quando esses princípios são observados, né, no negócio, fica muito claro os ganhos com isso. Quais são os ganhos com essa economia solidária quando a gente olha, observa, segue esses princípios, né? Talvez o melhor ganho seja uma melhor condição de vida, né? Essa economia deve proporcionar melhores condições de moradia, de renda, de educação, de alimentação para todas as pessoas envolvidas. Melhor condição de vida. Quando a gente olha para esse tipo de economia solidária, nós estamos adotando, né, uma mudança cultural, uma nova cultura. As pessoas que estão inseridas nessa proposta, né, elas devem adotar uma cultura de vida coletiva, né? Cultura de vida coletiva, né? Pensar no todo, pensar macro, olhar para o outro, né? Abandonar aquela crença do individualismo. Isso é um ganho muito grande quando a gente olha essa nova cultura coletiva. Outro ganho muito expressivo que a gente percebe é a inclusão dos mais excluídos, né? Ela tem uma característica, esse tipo de negócio de economia solidária, que é buscar a inclusão das pessoas que não têm lucro, não fazem parte das classes mais beneficiadas da sociedade. Então essa inclusão dos mais excluídos é fundamental, é um ganho gigante. Outro ganho que a gente percebe é fugir da busca daquela coisa, sabe, do lucro incessante, né? Buscando sempre incessantemente o lucro. Não que não tenha que ter lucro, tem que ter rendimento, tem que ter um resultado, né? Mas é uma característica, né, de não buscar o lucro a qualquer preço, né, a qualquer custo. Antes é preciso, né, de buscar o lucro, de ter o superávit, é preciso respeitar, olhar as necessidades, as demandas sociais, as demandas ambientais. Isso é uma característica marcante.
nós estamos falando de princípios básicos da economia solidária e dos ganhos com essa nova forma de trabalho, né? Mas é uma nova forma de trabalho? Na verdade, são empresas diferentes que trabalham com a economia solidária. Quem pode participar? Quais são as modalidades de empresas, instituições, né, organizações que podem participar? Nós conhecemos todas elas já. São as associações, organizações da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, as cooperativas, tanto de produção como cooperativa de trabalho, os clubes de trocas, aquelas empresas recuperadas pelos funcionários, redes de cooperação, enfim, são grupos de pessoas que principalmente fazem o quê? Praticam o comércio justo, ético, solidário. Qualquer dessa natureza jurídica, qualquer natureza jurídica dessas, qualquer dessas empresas, organizações, podem praticar a economia solidária. Na verdade, se a gente resumir, são organizações sociais coletivas, onde assim todos os associados, todos os participantes realizam a gestão das atividades, eles tomam as decisões sobre os resultados, e tudo isso de uma forma muito transparente. E esses empreendimentos que trabalham dessa forma, né, essas empresas que trabalham nesse formato, com essa cultura, são chamados de empreendimentos econômicos solidários. Esse é o nome correto, é o nome dado, né, jurídico para esse tipo de empreendimento. Empreendimentos econômicos solidários, que podem ser formais, né, como todos aqueles que nós comentamos aí, né, as associações, empresas, cooperativas, e podem ser até mesmo informais, quer dizer, não ter CNPJ, por exemplo, né? O que importa é que esse grupo de pessoas, né, realizem atividades econômicas de forma associada, com a participação de todos os membros no resultado, com decisões tomadas de uma forma coletiva. E também tem muitas regras para cumprir para cada modelinho, tá? Uma das regras, por exemplo, que para você constituir, ser considerado um empreendimento, né, econômico solidário, por exemplo, ele precisa ser composto por no mínimo 2 ou mais pessoas que não podem ser da mesma família morando na mesma casa, tá? São algumas regrinhas para que sejam realmente consideradas nesse formato e tenham alguns benefícios com isso, né? E esses empreendimentos econômicos solidários, eles podem estar atuando em todos os setores, não existe um setor determinado. Setor primário, secundário, terciário, né? Todo assim, desde a produção da matéria-prima, a transformação, a industrialização, a comercialização, a prestação de serviço, né? Todos esses setores da economia podem estar trabalhando no formato de uma economia solidária. Basta a gente anotar, perceber a forma de trabalhar, o modelo de trabalhar. E aí a gente tem um regulamento, né, um apoio para os empreendimentos econômicos solidários, né? E esse apoio ele é feito pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que já foi constituída, se não me engano, em 2003. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Hoje, né, está ligado aí à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, ligado ao Ministério da Economia. Tá? Nessa secretaria, que é um órgão governamental, né, ela tem a função de executar essa política pública da economia solidária, né? Transferência de recursos para os estados, para os municípios, para as universidades, para as organizações da sociedade civil que tenham projetos que visem apoiar, fomentar os empreendimentos econômicos solidários. Então, um empreendimento desse tipo, constituído, por exemplo, na forma de uma associação ou de uma cooperativa, pode apresentar um projeto e ter um benefício aí de aporte desse projeto, né? O instrumento que é usado, nós já vimos até aí numa live passada, né? Instrumento jurídico, né? É esse convênio que é feito entre o governo, ou federal, estadual, municipal, e a organização
da sociedade civil, as cooperativas, são aqueles termos de parceria, né? Os termos de fomento, os termos de colaboração, que são firmados entre a iniciativa privada e o poder público. Tá? Então, para que isso possa acontecer, foi criado um cadastro. Nessa Secretaria, né, Nacional de Economia Solidária, você tem um cadastro preenchido pela internet mesmo. Né? Nesse cadastro você vai preencher com os dados daquela determinada empresa, ou cooperativa, ou associação, ou grupo, para ser analisado por uma comissão, né, que analisa o caso, analisa o processo e dá uma espécie de uma certificação. Na verdade, emite um documento pela internet, né, que é uma declaração de empreendimento econômico solidário. Aquele empreendimento, naquela situação colocada, ele é considerado um empreendimento econômico solidário. Esse documento é emitido pela internet. E o que facilita esse documento, né? Como ele é um reconhecimento dos empreendimentos, né? E ele permite um acesso para as políticas de apoio a essa economia solidária. Por exemplo, né? Se você é cadastrado, tem essa declaração, você pode fornecer para o governo. Então existem programas públicos, né, de financiamento e de compras governamentais, dando preferência para a compra dos empreendedores, né, dos empreendimentos econômicos solidários, tanto na área de serviços, de produtos. Dão também uma assessoria para essas instituições. Você tem alguns outros benefícios com esse cadastramento. Se a gente fala assim, quem que está funcionando, está dando certo isso? Tem muita empresa, tem muito empreendimento econômico solidário ativo, né? A gente tem grandes exemplos no Brasil que deram certo, projetos que deram certo. Só para ter uma ideia, foi feito um levantamento pelo Sistema Nacional de Informações, né, de Economia Solidária, e foi identificado mais de 20 mil, atualmente, né, mais de 20 mil empreendimentos nesse formato de economia solidária, né, que segue essas regras da economia solidária. E hoje esses 20 mil empreendimentos estão distribuídos aí em mais de 2.700 cidades no Brasil. Quase metade do número de municípios que o Brasil tem, né? O Brasil tem, se não me engano, quase 6 mil, né? 5.500, 5.600 municípios. Nós estamos falando em 2.700 municípios, nós temos já projetos de economia solidária. Então nós temos muitos exemplos, que eu vou trazer alguns deles aqui. E segundo esses dados mesmo, essa economia solidária no último ano movimentou perto de 2,5 milhões de pessoas que estão formatadas e trabalhando com essa economia. Isso movimentou em média 13 bilhões de reais por ano, movimentado por essa economia solidária. Ainda é pouco, se a gente pensar, né, no macro, é pouco, mas é um começo. Isso daí vai da divulgação da forma de trabalhar e de buscar recursos para que isso aumente muito, né? Nós temos alguns exemplos muito interessantes para a gente trazer aqui, por exemplo, tá? Nós temos uma cooperativa que chama-se Avemare, cooperativa de catadores autônomos de materiais recicláveis. Essa cooperativa fica aqui na cidade de Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo. Santana de Parnaíba é uma cidade exemplo de muito trabalho voltado aí para o social, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E essa cooperativa, né, ela começou aí há uns 6 anos atrás, mais ou menos, né, quando a prefeitura resolveu fechar o lixão da cidade. Então eles constituíram mais ou menos com 40 pessoas na época. Hoje tem mais de 100 cooperados, né? E eles conseguem uma renda média assim, mensal em torno de um salário e meio, R$ 1.500, R$ 1.600. Esse é um exemplo dado porque houve uma parceria do órgão público com essa cooperativa nesse movimento de empreendimento solidário. Outro exemplo que nós falamos aí até na live passada, quando nós falamos dos bancos comunitários, é o Banco Palma.
O Banco Palmas, né, que é um outro exemplo de economia solidária, né? É uma associação sem fins econômicos, né? Nasceu lá na periferia de Fortaleza, no Ceará, né? E nasceu com a ajuda de todos os moradores. Tudo isso partiu da necessidade, né, da comunidade em consumir tudo que produzia, né? Hoje tem até uma moeda local, né, que é a palma, comercializada dentro da região, né, pelos moradores, né? E quando a gente fala em criar um banco social, às vezes parece algo muito grandioso, que depende aí de grandes empresários, de instituições financeiras. Mas para ter uma ideia, em Palmas, esse banco foi criado a partir da iniciativa de 5 pessoas. Olha, foi um peixeiro, uma artesã, um fabricante de sandálias, uma costureira e um dono de um comércio, de um mercadinho local. Essas 5 pessoas começaram o movimento, começaram a utilizar os primeiros créditos desse banco social, começaram a formar o Banco Palmas, né? Então a gente percebe que é uma iniciativa da sociedade civil, da comunidade. É um modelo de economia solidária, né? Um outro exemplo que a gente tem é em São Paulo, lá no Mercadão, no Mercado Municipal de São Paulo. Lá tem uma feira de artesanato, chamada Feira de Artesanato da Economia Solidária, né? É uma iniciativa que partiu de expositores, né, que faziam parte de uma rede, a Rede de Artesanato Solidário de São Paulo, que tem parceria com um projeto da Prefeitura, que é o Projeto de Economia Solidária São Paulo. Então, a partir daí, né, na sexta, sábado e domingo, nem sei se tem mais dias que eles trabalham, né, ocorre essa feira, né, que comercializa frutas, hortaliças, produtos, laticínios, roupa, objetos de decoração. Houve assim um incentivo para esse tipo de participação. Temos outro exemplo aí, que trouxe para vocês, que é uma empresa que chama-se Justa Trama. Trama de tecido, né? Justa Trama, né? E é uma marca de roupas, inclusive, né? Roupa e brinquedo. Essas roupas e esses brinquedos são produzidos com algodão agroecológico. Interessante isso daí. E envolve uma rede, uma cadeia muito grande de produção. São 6 organizações, né, entre cooperativas e associações. Mais ou menos 600 profissionais são envolvidos e estão espalhados aí por 5 estados do Brasil. São agricultores, coletores de semente, tecelões, costureiras, todas fazem parte dessa cadeia produtiva. Receberam incentivos, sim, também de projetos sociais, de projetos com a prefeitura. Tem um outro exemplo, vou dar mais um exemplo, que chama-se YouGreen. YouGreen já é uma cooperativa, no formato de uma cooperativa, né? Qual o objetivo dessa cooperativa? Melhorar a qualidade de vida e a qualidade de vida e de renda dos trabalhadores de coleta seletiva em São Paulo. Então elas constituíram uma cooperativa de serviços, né? Serviços que são relacionados aos recicláveis, né? Coleta seletiva, triagem, logística reversa, conscientização e educação ambiental. Essa é mais um exemplo. Nós temos assim, se a gente for buscar e ir atrás, milhares de exemplos. Nós temos 20 mil empreendimentos sociais nesse formato hoje, que nós estamos assim, se a gente buscar isso no próprio site, né, da Secretaria Nacional, nós vamos ver todos os projetos, nós vamos ver quem está cadastrado, qual a organização que está cadastrada como economia solidária. E aí a gente faz uma pergunta, né? Vale a pena investir na economia solidária? Vale a pena, né? Como empresário, mesmo que seja um pequeno empresário, vale a pena investir? Claro que vale. Por quê? As características dessa economia solidária trazem muitas oportunidades para as pessoas e para as comunidades, principalmente as pessoas e comunidades excluídas economicamente.
as iniciativas da economia solidária trabalham justamente com a geração de renda por meio de cooperação mútua, mútua entre as pessoas envolvidas. Então vale a pena. Isso existe, produz receita. Nós estamos ajudando a produzir um PIB de uma classe trabalhadora que normalmente é excluída. E a gente fala muito, né? Falamos muito aí de cooperativa, né? Nessa conversa hoje, né? E a gente precisa lembrar aqui uma coisa, né? O cooperativismo e a economia solidária, economia solidária parecem até o mesmo assunto, né? A mesma coisa, né? O cooperativismo, né? Embora o cooperativismo ele é baseado nos princípios da economia solidária, nem toda cooperativa faz uso dessa iniciativa, porque é uma iniciativa, tem que seguir alguns princípios, né? Então nem toda cooperativa tem essa iniciativa de trabalhar com os princípios da economia solidária, assim como nem toda associação, nem toda empresa, nem todo grupo. Tá? Então quando a gente fala economia solidária, é uma iniciativa, né? Isso é fundamental. Carlos Virtuoso está deixando aqui uma colaboração, né? E está mencionando aqui, com certeza, né? Responsabilidade social muito forte e grande impacto social. Os empresários precisam conhecer mais esse mundo, com certeza. E eu falo até, complementando o que o Virtuoso está colocando aqui, qualquer empresário, qualquer porte, qualquer nível de empresário, pode ser o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, em geral. Às vezes o próprio pequeno empreendedor, que estaria muito focado, muito voltado para esse tipo de economia, desconhece, né? Acaba não se utilizando dos benefícios e acaba não olhando para esse lado da economia solidária, né? Então, quando a gente está falando tudo aqui, isso significa que, por exemplo, uma comunidade pobre pode se juntar e criar um negócio de autogovernança, né? E obter renda a partir das necessidades reais de todos os moradores, por exemplo, daquela comunidade. O objetivo desse negócio criado, desse tipo de negócio, não é o lucro em si, né? Mas é o sucesso econômico de todos os envolvidos, né? Todas aquelas pessoas envolvidas nisso, né? Sempre respeitando o meio ambiente, tem que respeitar a cultura local, as necessidades reais de cada integrante. O respeito da cultura local é muito interessante, porque quando a gente fala em um projeto, um empreendimento econômico solidário aqui em São Paulo, como nós citamos alguns casos, é uma realidade devido à cultura. Agora, a gente trabalhou bastante já na Bahia, nós temos aqui a Lara aí do Instituto Quintal, né? Até mais no interior da Bahia. É outra cultura, é outra necessidade, né? Real para cada um. Então o projeto que funciona aqui, de repente não é o mesmo projeto que vai funcionar no interior da Bahia, não é o mesmo projeto nas comunidades do Rio de Janeiro. Então é importante olhar bem isso, né? Eu acredito, né, que esses empreendimentos de economia solidária, até pela origem dele, né, que é ligada muito à causa da desigualdade de distribuição de renda, eles podem ser classificados mesmo como uma modalidade de negócio de impacto social. A gente trabalha muito com impacto social, então esse empreendimento é uma modalidade, a gente pode considerar como uma modalidade de negócio de impacto social, porque realmente causa o impacto social, o impacto ambiental. Isso é fundamental numa economia, aliás, em qualquer economia. A gente está falando de economia solidária, mas em qualquer economia. Toda economia deveria ser solidária e gerar e causar um impacto positivo, né, nas comunidades, um impacto positivo nos locais onde eles estão gerados. Isso é importante. Essa economia solidária que gera esse negócio de impacto social, ela pode ser a base para desenvolver uma comunidade, desenvolver um local. É a base. A estratégia, né, para promover o desenvolvimento, por exemplo, de uma determinada localidade, através desses empreendimentos, né, de economia solidária,
Ela serve para garantir maior justiça social, maior justiça econômica e também para superar as injustiças, né, com aquela concentração de renda na mão de poucas pessoas, na própria exploração, na especulação do mercado financeiro, né? Isso é muito evidente, muito claro, né? Com o sistema baseado nesses fundamentos de economia solidária, esse desenvolvimento local ele beneficia sim a totalidade da comunidade, ou pelo menos a grande maioria da comunidade, né? Esse desenvolvimento local ele ocorre a partir de um envolvimento da comunidade participando nessa gestão, participando do empreendimento, participando nesse processo de uma forma democrática, de uma forma ética, de uma forma solidária. Se nós queremos uma sociedade com justiça social, econômica, sem exploração, sem dominação, uma sociedade democrática, ética, o processo para chegar a tudo isso, sem dúvida, não pode ser diferente, né? Tem que ser um processo com esses princípios, né? Com os princípios da economia solidária. Mas, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso possa se tornar realidade, o desenvolvimento das comunidades, para a gente ter mais justiça social e econômica, todos precisam se conscientizar. Todo mundo, cada um de nós, precisa ter uma conscientização de tudo isso, né? Vamos começar falando assim: a população deve priorizar a aquisição de produtos e serviços gerados na comunidade, pela economia solidária. É o que a gente chama de consumo ético, consumo solidário. O poder público e a sociedade civil, né, deve sempre fomentar a criação desses empreendimentos econômicos, solidários, em todos os setores da economia, sempre visando atender, né, as necessidades da comunidade, da população. E aí eu falo assim, esse fomento para a criação vai muito de uma mudança cultural, de um conhecimento, né? Eu trago até assim, quantos contadores, eu posso falar bem disso, porque eu também sou contador, quantos advogados, né, contadores não poderiam estar orientando os seus clientes, orientando as pessoas a constituírem as suas empresas, ou microempresas, ou cooperativas, ou associações, ou grupos, né, num formato que pudesse utilizar desses princípios e trabalhar de uma forma diferente, que traria benefício para todos eles, né? Sem sombra de dúvida, traria um benefício muito grande. Outro lado que de conscientização, as próprias contas públicas, as compras, né, públicas, né, deveriam priorizar os produtos e serviços dos empreendimentos solidários daquela região. Muitas prefeituras, eu conheço bastante localidades já, que trabalham nesse formato, dão prioridade a isso. Tem o cadastro dos empreendimentos solidários, né, das empresas, de todos aqueles grupos que participam desses empreendimentos solidários, e dão preferência para comprar suas compras mesmo, por exemplo, alimentação, merenda escolar, algum tipo de produto que possa ser produzido e comercializado por esse tipo de empresa, por esse tipo de economia. Então, o órgão público dá essa prioridade. Os empreendimentos econômicos solidários, eles devem também atuar na medida do possível em redes de natureza assim, complementar ao serviço, complementar ao comércio. É muito mais fácil esse formato. Quando a gente tem empreendimentos, né, solidários na área do crédito, eles devem buscar criar moedas locais para poder dinamizar essa economia local. E principalmente as instituições públicas, né, precisam alinhar as suas políticas de economia solidária, né, para fortalecer, desenvolver essa filosofia, criar também leis mesmo, sabe? Criar leis, decretos, leis, uma legislação própria para poder beneficiar. A Lara aqui do Instituto Quintal também está colocando um comentário aqui, nossa amiga lá
lá da Bahia. Nós, pequenos grupos, precisamos disso, que você faz tão bem. Informação. As burocracias e a má vontade dos órgãos públicos dificulta, mas não pode nos paralisar, sem sombra de dúvida. Se a gente só reclamar, né? Na verdade é isso, só reclamar, não, mas o órgão público é muito burocrático, existe má vontade e a gente fica de braço cruzado para ver o que vai acontecer, nós não mudamos nada. A gente tem que fazer isso, né? Divulgar, movimentar, agir, ir atrás, brigar, ir atrás dos direitos, denunciar. É nosso papel para poder movimentar, informar. Então a gente aqui não está dando uma cartilha de como você vai fazer um negócio em empreendimentos econômicos solidários. Nós estamos tentando mostrar, existe isso, vamos olhar para isso, os meios, as ferramentas para a gente buscar e nos aperfeiçoarmos para poder trabalhar muito com esse movimento, né? Hoje, né, a economia solidária ela é praticada por milhões de trabalhadores, né, no Brasil, nos estados. Nós estamos falando aí 2,5 milhões. Ainda são só 2,5 milhões de pessoas, né? Mas inclui sempre a população mais excluída e vulnerável. Esses 2,5 milhões, com certeza faz parte dessa população mais excluída, mais vulnerável. Isso é fato, né? Eu vejo que através desse processo da economia solidária, as pessoas, né, se organizam mais e se conscientizam mais sobre um consumo responsável. Isso é consumo responsável que a gente está falando, né? Fortalece muito as relações entre o rural e o urbano, né? O campo e a cidade. Fortalece muitas relações entre produtores e consumidores. E também permite, né, uma ação crítica, proativa dos consumidores sobre qualidade de vida, alimentação, sobre o desenvolvimento sempre relacionado à atividade econômica, né, daquela localização. Isso é economia solidária. É um conceito que a gente pode levar adiante, difundir. Cabe a nós, né, que enxergamos, temos uma visão mais ampla, fala, nossa, a legislação está aí, não é nova. Nós estamos falando de economia solidária de 2003, não é nada novo, né? Então se a gente fala que só 2,5 milhões de pessoas num país que tem 210 milhões, é muito pouco, né? Então nós, as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, que estão nos vendo, que também são nossos parceiros, né, em todo o país, cabe a gente a levar essa informação, a buscar mais conhecimento sobre isso. Esse eu acho que é o nosso papel. Esse é o papel nosso aí de poder olhar o todo de uma forma mais ampla e poder colaborar de alguma forma com a redução, né, da desigualdade social, que ela é imposta para muitas pessoas, né? Não nascemos com desigualdade, ela realmente é imposta. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, o Francisco está entrando aqui, o Edgar, pessoal da Correr Bem, todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que também participam um pouquinho, Instituto Ambienta, pessoal do Instituto Ambienta, que é aqui da região de Campinas, de Mojimirim. É muito bom aprender os processos e não desistir diante dos obstáculos. Esse é o grande Edgar, é isso do Instituto Correr Bem, realmente é isso, é um desafio, né? É um desafio aí de atleta olímpico, mas a gente consegue. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Vou deixar mais uma vez aqui mencionado que esses vídeos, né, a gente tá gravado, eles estão gravados no IGTV, né, do Instagram, no nosso canal aí do YouTube, que é o Biro Social. E só deixo aqui meu agradecimento a vocês em estar nos ouvindo, né, e participando com todos nós aí sempre. Ok? Muito obrigado para vocês, um grande abraço, uma excelente noite e um grande beijo no coração de todos. Até a próxima!